Olá, eu sou Camila Coutinho em mais um episódio do Plano Business, o podcast da Unimed Fortaleza, que inspira pessoas, impulsiona negócios, agora na 3ª temporada. E ao meu lado aqui, dividindo a bancada hoje, o nosso amigo Pompeu Vasconcelos. Tudo bom, Pompeu? E aí, Camila? Mais um aqui, hoje especial, né? Especialíssima. Temos uma convidada aqui que com certeza vai trazer uma série de cases e de histórias que são muito inspiradoras pra gente, né, Pompeu? Com toda certeza, muita coisa boa. Mais de 20 anos de atuação no mercado, aí com conhecimento pleno de comercial, de relacionamento com o cliente, marketing, formado em comunicação social, MBA, foi MBA ou foi MBA em Barcelona, passagem pelo Grupo M. Dias Branco e agora no ápice, né? Na BS, lá do Beto, lá fazendo um trabalho incrível, né? Lançamentos toda hora, em várias áreas de atuação, inclusive em inovação, né? Então hoje a gente recebe aqui Renata Santos, muita alegria da gente. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada primeiro Unimed Fortaleza, né, participar desse podcast com vocês. Pompeuzinho, Camila, estou me sentindo em casa. Em casa estou no Best Tower, na Unimed com vocês dois. Então estou muito bem e com essa apresentação, obrigada. Fico muito lisonjeada, de verdade. Uma alegria. Uma alegria grande. Mas vamos começar falando da vida, da trajetória dela, né, Camila? Eu acho que tem uma curiosidade natural, Pompeu, do que a gente vê da audiência da gente, né? O canal da Unimed em Fortaleza tem uma audiência muito grande e a gente transmite cortes na rádio e outras plataformas de streaming. É impressionante, Renata, Pompeu, como chama a atenção das pessoas, assim, quem são os CPFs que estão por trás das grandes marcas, dos negócios, dos CNPJs, com quem a gente convive no nosso dia a dia, de quem a gente se relaciona, seja como cliente, como fornecedor, às vezes como admirador, né, assim, apenas. E acho que vale muito a Renatinha contar pra gente dessa trajetória dela, como é que ela entrou nesse universo de mercado que acaba sendo gente, né, Renata? Gente, eu gosto de gente, gosto de me relacionar com gente, pessoas, e isso, você tá falando aí, eu tô lembrando um fato na infância que foi muito engraçado, né? Eu sempre fui muito inusitada, muito espilicute, como diz o bom cearense. E uma vez a mamãe, eu dando conta de tudo, pegava o microfone, ia fazer reportagens na rua, que eu morava numa casa do lado da quadra BS, na Professores da Rocha, eu morava numa casa ali. E aí um dia a mamãe disse, minha filha, você só quer ser a Sandra Passarinho. Porque eu andava com o microfone, fazendo as entrevistas e querendo saber de como é que as pessoas atuavam. Ia sozinha para o mercadinho, que era perto. Conversava com o dono do mercadinho para saber quanto é que eram os bombons. Então, assim, essa interação com pessoas desde pequena, né? E na adolescência, sempre foi essa vontade de aprender, de querer mais, de conhecimento. Essa minha sede por conhecimento foi desde pequena mesmo, de querer saber de tudo, mas de absorver conhecimento. Então, línguas, comecei logo cedo, curso de inglês, acabou o curso de inglês, eu só tinha 15 anos, quando eu terminei o curso de inglês. Então, fui para o espanhol, e aí depois disso, eu disse, não, eu quero morar fora, quero fazer intercâmbio. E aí sou filha eu tenho mais 3 irmãos, e a minha mãe tinha realmente essa intuição de colocar a gente para morar fora, para ter essa experiência. Minhas 2 irmãs mais velhas não toparam e eu ficava na fila, sou a próxima. Então chegou a minha vez, fiz um intercâmbio maravilhoso, assim, realmente aperfeiçoei o inglês lá e não só isso, toda a maturidade que traz de uma experiência dessa. Repertório, né? Naquela nossa época não tinha internet, não tinha e-mail, me comunicava uma vez por semana, ligava dia de domingo para casa da minha mãe. Estamos falando de que ano aí, mais ou menos, Renatinha? 98. 97, 98. Segundo ano ali, terceiro. E aí, quando eu voltei com essa vontade de ficar lá, na verdade. Eu disse, não, mas venham para Fortaleza. E aí, quando eu cheguei aqui, essa questão do mercado profissional, eu queria minha independência. Aí comecei a dar aula de inglês. Dei aula de inglês no Wisdom com 18 anos de idade, dando aula de inglês. Sabia, Pompeu, dessa? Não. Independência financeira. Da independência. Então, fui dar aula de inglês, dei aula de inglês no Wisdom, dei aula de inglês no FISC.
e fui para a faculdade. Primeiro fui fazer odonto. Por que odonto? Não sei. Minha avó era dentista, mas enfim, não sabia o que queria fazer odonto. E depois fiz publicidade, passei na Unifor, cursei lá os 4 anos. Maitê, minha amiga desde faculdade, que está aqui na Unimed com vocês. E aí começou essa minha inquietude em relação a produzir, a independência, a conhecimento. E aí a gente teve um workshop de apresentação das agências logo no primeiro semestre, pra gente saber o que era comunicação social naquela época. Acho que minha avó não sabia dizer em que eu era formada. Eu acho que a minha avó partiu sem saber, Renatinha. Publicidade. Em que a gente foi formada, né? Ela não compreendia, não. Eu disse, vó, assim, perto do jornalismo, sabe, jornalista? Então, vamos ali perto. E aí, no primeiro semestre, a gente teve essa conversa boa sobre as agências. É uma boa. Aí perguntei quando é que podia estagiar. Só a partir do 4º semestre. Tá bom. Aí quando foi no 2º semestre, eu disse, será que eu não vou poder estagiar? Aí fui no centro acadêmico lá. Aí eu disse, não. Aí peguei a famosa lista telefônica. Fui lá nas páginas amarelas. E procurei a agência de publicidade. E saí ligando uma para uma, perguntando se não queria algum estagiário sem remuneração. Mentira, Renata. E um me aceitou. Então, eu ia para a faculdade de manhã, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu dava aula de inglês. Ocupou a agenda toda? Ocupei já a agenda toda. Então, a Maitê disse assim, eu nem curti tanto a faculdade nesse sentido, porque já tinha aberto outras frentes. Já tinha aberto essas frentes. Mas foi muito interessante. Passei pouco tempo nessa agência, mas aí começou toda minha trajetória em marketing. E muito cedo. E depois deixei o inglês e aí começou os estágios. Vários estágios. Me formei rápido. 4 anos me formei. E comecei setor financeiro, depois alimentício, M. Dias Branco. E aí teve um momento que eu disse, poxa, é agora ou não? Essa minha vontade de novo de ganhar o mundo. Né? De fazer uma especialização fora. Ainda não era casada, não tinha filhos. Eu disse, a hora é agora. É a hora, Aí fui para Barcelona. Fiz um curso, um MBA em marketing e depois marketing de luxo. E foi uma experiência incrível. Passei 2 anos lá em Barcelona. E já naquela época a gente não falava tanto, né? Do segmento premium, high premium, super premium, etc. Nicho. Assim, é uma coisa que eu acho que o mercado começou a olhar tem bem menos tempo. Estamos falando de 20 anos aí atrás? Isso. E você está na Europa, que aí realmente eles já vivenciavam essa questão do marketing de luxo, das marcas, das experiências. Foi riquíssimo. Assim, foi rico o meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos e o segundo já mais madura, já num ambiente de pós-graduação em marketing em Barcelona, acho que completou e só melhorou ainda essa minha percepção de trazer conteúdos de experiência, de marketing, assim, de relacionamento. Renata, e conta como é que foi a tua chegada ao Grupo BS e como é que você começou a colocar todo esse teu conhecimento em prática, começando logo aí pegando um BS Design, que é um ícone de Fortaleza, né? Foi. Pompeuzinho foi em 2010. Eu brinco que a minha entrevista foi ainda... Eu estava em Barcelona, tinha acabado o meu curso, e aí eu tive uma conversa com o Dr. Beto, fiz uma entrevista com a gerente de RH, na época pelo Skype. Skype. A gente tá se entregando, viu? A BSPA estava começando, né? Tinha já uns 3 anos de empresa. Tinha o Fábio, a Moelma, a Raquel Antonini, o Dr. Beto, junto com o Dr. Beto. E aí vim para o marketing. Então foi assim, uma entrevista muito rápida, esse convite. Saí de Barcelona naquela vibe de andar de bicicleta, de ir para o trabalho de bicicleta. Quando eu cheguei aqui foi interessante. Morava na casa dos meus pais. Aí cheguei num dia, 2 dias depois eu comecei a trabalhar. Aí eu cheguei, eu disse, e a minha mãe mora a 4 quadras do Best Design, antigo da Torre Santos Dumont, onde era a BSPA. Eu disse, não, mãe, pode deixar, eu vou a pé. Eu vou de carro, vou a pé. O sol, o salto da calçada, não deu certo. Meu primeiro dia não foi interessante. Porque eu já cheguei lá com calor, eu já cheguei lá em outra situação. Mas assim, são essas adaptações, sabe? Que eu sinto que eu trago isso
Desde a minha infância, de ser a terceira filha, de ser uma família grande, tão unida, tão cheia de vida, com tantas vivências, isso traz essa adaptabilidade, né? Eu realmente tenho essa característica de chegar, estar conversando com vocês, ao mesmo tempo se eu estou em outra roda, ou com meus filhos, de chegar em casa 7 da noite, jogar futebol com eles na quadra, né? Assim, é realmente trazer todas as experiências de relacionamento para a minha vida, isso me enriquece bastante. Muito bom, porque assim, a gente não entende às vezes, porque parece que a gente, quando fala de conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, que é muito importante, particularmente sou entusiasta dele, mas na medida em que você vai expandindo horizontes e se permitindo uma série de experiências, isso traz um repertório que, de alguma forma, numa reunião, num momento, outro e tudo, você vai conectando as coisas e vai juntando, e acho que tem muito disso do que você está falando aí, Renata. Tem uma conexão que você faz que eu acho muito interessante, Pompeu, que eu queria perguntar, que é, você vem de uma formação, quando a gente fala da tua base acadêmica, Renata, que é uma base de comunicação social, ali no lado da publicidade, que é a mesma que a minha, e você vai trabalhar numa área, já expandindo um pouco mais o leque de atuação dentro de marketing, só que você tem uma pegada comercial muito forte. Queria que você contasse um pouquinho para quem está escutando a gente aqui, tem uma série de empreendedores que nos escutam, mas tem muitos profissionais e executivos de mercado também, e a gente brinca que numa organização tem 2 tipos de gente, o que vende e o que ajuda a vender. E acho que era legal você compartilhar com a gente um pouquinho da tua visão desse marketing que está ali com viés muito de resultado, muito setado para venda, como essa entrega, cliente mesmo, e não só aquela coisa ali do marketing muito aqui em cima, né? Muito distante de resultado. Isso é fato. Assim, por eu ter vindo do marketing, toda a minha formação ser marketing, na hora que o Dr. Beto me deu o desafio, assume a área comercial, entrei lá com marketing. Eu disse, poxa, comercial, será que eu sei fazer isso? Assim, claro que ele tem todo o dom de olhar já para as pessoas e saber ele não entrega para quem não... que pode ser extraído. Mas no primeiro momento eu disse, poxa, comercial, será? E aí quando eu olho hoje, tem tudo a ver. Você não consegue separar. Tem tudo a ver. Porque não, marketing é um marketing, como você falou, é para gerar resultado. É um marketing efetivo. Por mais que a gente faça branding, que a gente cuide da nossa marca, do posicionamento, da jornada toda do cliente, mas no final eu quero o sucesso do cliente. E o sucesso do cliente é o sucesso da empresa. A geração de venda. A retenção. Fim do dia, então, né? Do fim do dia. Então, quando eu tenho a oportunidade na BSPA de cuidar das pessoas na jornada inteira, isso para mim é realizador. Então, desde a captação do cliente, que é ali cuidando do marketing, quando o cliente chega, que eu digo para os meninos, a gente não vende, a gente encanta. A gente realiza o sonho das pessoas. Eu não consigo vender. Eu não consigo vender algo para ti que eu não acredito, que eu não compraria. Então, primeiro, que na hora que a gente desenvolve um projeto, junto com o Dr. Beto, com o Fábio, com a equipe de projetos, a gente desenvolve aquilo que a gente realmente compraria, não só pelo poder aquisitivo, mas pelo perfil de consumo. Então, eu vou fazer aquele produto pensando no Pompeu, o estilo do Pompeu e o que ele compraria. Renata, mas como vocês vão isso? Através de pesquisa de mercado, de histórico da gente, não só de conhecimento do que a gente, know-how que a gente tem no segmento, mercado. Né? Mas a gente se baseia muito em dados, né? Não só de know-how, mas pesquisas de mercado também, pesquisa com os corretores, nossos parceiros. Então é isso, assim, é muito bom cuidar da jornada como um todo. E aí depois que o cliente entra desse encantamento, aí sim, aí eu tenho que cuidar dele mais ainda. Ele fica muito tempo com a gente. O mercado da construção civil, ele fica aí no mínimo 5 anos desde que eu lanço o empreendimento, entrego e depois ele passa mais 5 anos ali em níveis de garantia do empreendimento. O ciclo é longo, né? Diferente do varejo ali. Então, os pontos de contato, eles têm que ser mapeados, eles têm que ser cuidados para que a satisfação do cliente ela realmente vá até o final. Então, é essa visão do todo que eu acredito que a gente trabalha muito bem na BSPA e tem essa preocupação genuína.
Não é só uma preocupação, eu quero ter um NPS bom, eu vou ter os melhores corretores, eu tenho um marketing agressivo, eu tenho um gerente de CX, mas vamos olhar para o todo, se isso aquilo de fato está acontecendo. E aí isso aí realmente é uma preocupação bem, bem forte da BSPA. Renata, com todo esse teu expertise, principalmente em marketing, no comercial, mas sobretudo na experiência do cliente, como é que você enxerga a visão do cliente que compra um imóvel BS, quando o líder da empresa, o Beto, ele tem esse olhar, essa paixão por tudo que ele faz, né? Ele não se preocupa somente com quem vai morar lá, ele se preocupa com o entorno, se preocupa se vai estar colocando os melhores materiais, se a beleza, né? Ele até conversando comigo uma vez, ele fala muito, eu sou vaidoso, mas eu sou vaidoso porque eu gosto da coisa boa. Eu quero ter a vaidade de outra construir vaidade. o melhor prédio, para as pessoas morarem no que está de melhor, que é de ponta. Como é que você se sente estando dentro de uma empresa, de uma companhia como essa? Pompeu realizada, Pompeuzinho, porque eu compactuo dos mesmos valores. Então, para mim é muito fácil trabalhar do lado dele, absorver e transcender isso para a equipe. Não só para a equipe, mas para os clientes. Assim, a paixão que eu tenho pelo que eu faço, pela marca que a gente representa, é muito forte. Então, na hora que o Dr. Beto fala, eu quero conforto, o conforto não é só do ambiente maior. O conforto é ter mais elevadores para gerar menos engarrafamento, o conforto é ter corredores mais largos, o conforto é ter mais vagas do que necessário para não ter dificuldade no trânsito, na chegada e saída dos clientes. O conforto é ter uma grande praça aberta, como o Best Design, gerando toda essa gentileza urbana, as pessoas irem e virem e realmente transitar ali e fazer um ambiente de experiência e não só uma sala comercial. Então, esses direcionamentos do Dr. Beto, eles são muito fortes, nos posicionam de fato como uma marca diferente, que traz não só o produto. Eu não só entrego um Best Design maravilhoso, um Triple A, um selo Green Building, mas a gente entrega uma experiência, a gente entrega um equipamento, um grande equipamento de network, um grande equipamento que as pessoas vão lá. Acho incrível quando eu desço ali para a Praça BS, que tem pessoas que moram ao redor lendo um livro ali na praça, naqueles sofás que tem ali embaixo. Então, isso pra gente é muito gratificante, assim, é muito realizador. Então, eu me sinto muito realizada no que eu faço, porque os nossos valores, assim, a raiz dele, né, vem tudo do Dr. Beto, que ele colocou muito bem genuíno, na BSPA, né? E na empresa como um todo. O aculturamento é com esse direcionamento, é com esse viés. Então, é todo mundo pensando. Eu estava na reunião semana passada, a gerente de suprimentos olhou assim para mim, na reunião, ela olhou, mas o cliente vai querer desse jeito? Assim, eu tenho uma gerente de suprimentos pensando, preocupada, se o cliente realmente vai querer o produto daquela maneira. Assim, se aquele é o melhor insumo, se aquele é o melhor insumo. Então, é esse olhar verdadeiro pelo cliente dentro da empresa, isso é massa. Se você me permite, Renatinha, essa tua pergunta, Pompeu, a Renata citou aí alguns pontos. A gente é suspeito para falar quando a gente fala, né, de Dr. Beto, de BS, mas tem um cuidadinho desses daí que eu fiquei sabendo uma vez, que eu fiquei horrorizada, assim. Você tem um equipamento novo que vai ser entregue lá da quadra, por exemplo, falando de o que é a vaidade, né, do entregar bem feito, do sempre estar melhorando. O chuveiro que esquenta mais rápido para que você não perca tempo, né, e nem desperdice água. Exato. Aqueles 30 minutos, às vezes 60, dependendo segundos, para aquecer. E aí você tem o cuidado de, num negócio imenso, que é idealizar, produzir, executar um equipamento como esse, você ter o cuidado ali de que a pessoa vai ligar o chuveiro para ela não perder tempo, para ela não desperdiçar insumo, né, natureza, água, aquilo já vai sair quente. Nesse dia, eu acho que foi o dia que eu consegui alcançar o que é isso aí que a Renata está falando e a que você se referiu na tua pergunta. Qual é a experiência de estar lá
e entregar esse cuidado nesses equipamentos. Aí eu queria aproveitar para te perguntar, Renatinha, a gente fala muito disso, né, de ESG, etc. e tal, talvez aí de 2020 para cá a gente ficou, talvez está muito longe de alcançar ainda como deveria, mas a gente ficou mais sensível a esses 3 pilares. Mas quando a gente fala de uma entrega de um BS Design, por exemplo, que foi ali o que, em 2014? A gente lançou em 2014, a gente entregou em 19. Entregou em 19. Mas lá em 19, né? Lá em 14 a gente já tinha essa preocupação. E ele foi idealizado antes de 14, né? Então a gente está falando de um tempo considerável atrás de quando a gente não falava tanto disso como a gente fala agora. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, assim, logo depois da tua entrada, né, como o Pompeu citou ali, chegando ali em 2010 e o BS Design já sendo lançado em 14, como é que foi, do que você conseguiu capturar aí, de como é que isso foi idealizado, para além, como você disse agora há pouco, de torres comerciais, né, salas, e aí você tem lá embaixo equipamentos que vão de salão de beleza com serviço até bons restaurantes, auditórios, etc. e tal, num projeto que no começo ninguém entendia muito bem, né? A gente tem essa pegada de ser vanguardista. Sim. Né? De quebrar mercados, de abrir mercados. E o Best Design, não só ele, o Esquina das Silvas, alguns outros empreendimentos, o próprio Mirante, o Reserva Passaré, lá no Passaré, que era um produto mais econômico, mas era o primeiro equipamento com elevador na época na região. Então sempre tem esse diferencial que a BSPA chega, como o Pompeu colocou, não só pensando no cliente, mas no entorno, nas pessoas que vão visitar, nas pessoas que vão trabalhar no equipamento, né, nos moradores em si. Então, o próprio Best Design, quando a gente lá atrás pensou nele, e aí quando eu falo a gente, porque realmente são muitas cabeças pensantes, com a diretriz do Dr. Beto, e aí eu falo muito que o Best Design foi assim, ele foi só narrando para o arquiteto o que ele gostaria de vivenciar no Best Design. Então, como usuário. E aí, os arquitetos foram colocando numa prancheta aquele sonho para se tornar realidade, aquela entrega. Então, questão de sustentabilidade é a nossa busca por inovação. A inovação, ela não está só no reuso da água, do ar-condicionado que a gente coloca na irrigação. Que hoje a gente pega as águas cinzas que saem dos condensadores do ar-condicionado e coloca na irrigação da área comum. Mas isso também no desperdício de água, nos temporizadores das torneiras, no paisagismo com irrigação, com automação, para não gerar desperdício, nas bacias com aquelas duas, com dual flush, a questão do monocomando, do aquecimento da água quente, né, da recirculação da água quente. E aí o Best Design foi realmente o primeiro empreendimento que a gente, bora juntar isso, bora juntar tudo que a gente faz e vamos certificá-lo. Porque não adianta só dizer que faz. Assim, a gente, às vezes, se não embalar o presente, ele não é percebido, o valor dele não é percebido. Então, a certificação, não só, ele tem 2 certificações, né? Ele é um AAA, ele é um A+, que é uma certificação mundial. Então, qualquer outro empreendimento comercial que queira ter o posicionamento do Best Design, ele tem que ter, no mínimo, dar um check em tudo que o Best Design tem para ser um AAA num raio de 800 quilômetros por aqui. Fantástico, né? E o selo do Green Building, né, que a gente tem o selo Gold. Então, no começo, na hora que chegou a empresa, a consultoria, para checar se a gente estava apto, lá no pré-projeto, a gente achava que ia pegar o Silver, né, assim, não, o Prata, ainda não como Gold. Mas tudo que a gente fez superou. Então, por isso a importância de quando a gente está desenvolvendo um produto, pensando na inovação, bora pensar no pacote. Vamos empacotá-los, vamos entregar de uma forma diferente. E acho que com intenção, né, Renata? Aí é onde vem a experiência. Eu estava falando e não terminei a frase. O produto em si, ele é massa, ele é maravilhoso, o design é incrível. Mas a experiência que a gente faz, entregando o empreendimento, cuidando do cliente, desde que ele solicite um boleto, qual o canal que ele quer? Ele quer falar com alguém? Tem alguém para falar com ele. Ele não quer falar com ninguém, ele só quer pedir pelo WhatsApp? Ele pode pedir pelo WhatsApp.
Ele quer entrar no portal e tirar? Ele pode também. Então, a gente entender realmente como é que o cliente quer se relacionar com a gente e a gente disponibiliza as ferramentas para ele. Então, a experiência agregada ao produto que a gente entrega, é isso que eu acho que faz a diferença. Muito bom, né, Pompeu? Eu fico aqui ouvindo a Renata falar, eu fico aqui com a cabeça fervilhando, porque é logicamente que nós, empresários, queremos ter lucros no nosso negócio. Sim. Né? E quanto mais investimento em selos como um Green Build... É esforço. É esforço, energia e dinheiro. Né? Bolso. E nem todo consumidor ainda capta isso. E no setor da construção, no da comunicação também, as pessoas às vezes começam a comparar como se fossem iguais, né, Natinha? E quanto é teu metro quadrado? E o cara não sabe que aquele metro quadrado ali, ele não é só o metro quadrado por conta do local, do terreno. Ele tem uma série de questões que estão incluídas naquele empreendimento, que às vezes nem está melhorando, muito me envaidece, porque o mercado está enxergando os diferentemente, mas isso está melhorando há pouco. Né? Era um sofrimento muito grande você fazer todo o investimento e na hora ser comparado com um que não fez nada daquilo, né, Renata? Commodity, né? Assim, é um apartamento de 3 quartos. É um apartamento de 3 quartos, um cocó. E aí vem nossa comunicação. Metro quadrado. A gente fala sobre o que a gente entrega dentro daquele empreendimento. Então, eu não estou falando best design na época. A gente lançou a R$14 mil o metro quadrado. Os outros, na época que a gente lançaram outros 2, 3 empreendimentos. A 12, 11, 10. E pra gente envelopar, imagina vender o Best Design em 2014 se a gente não tem referência do que era. Porque o Best Design ele veio realmente de uma forma inovadora, disruptiva. Então, ali no começo, foi muito know-how também de comunicação, de como embalar aquele produto para mostrar que aquilo ali vai ser maravilhoso. E, claro, com respaldo de marca. Existe uma reputação de marca por trás. Existe uma construção de marca vinda do Dr. Beto, que ele construiu com a BSPA, e na construção civil tem muito isso. Existe segurança. Você não pode comprar de aventureiros. É um ciclo longo, como você falou, realmente, você está colocando ali um sonho, um capital da sua vida naquele bem. E você está comprando papel ali, é um contrato de promessa e compra e venda. Aí depois que a gente entrega o bem, pronto. Então existe uma relação de confiança, de segurança, de credibilidade muito grande. E aí a nossa marca passa isso. Então hoje, Pompeu, respondendo a tua pergunta, como é que a gente se diferencia? Isso a gente ainda sofre, tá? Porque a gente precisa embalar e mostrar por que a gente é diferente. Mas hoje eu fico muito feliz quando várias pessoas já chegam e dizem: eu tenho um BSPA, ou eu quero comprar um BSPA. Porque me venderam um BSPA. Então, não é um apartamento, não é uma sala comercial, não é um imóvel de praia, é um BSPA. E aí isso traz também, claro, toda a expectativa em cima da jornada. Sim. O cliente ele também gera expectativa sobre a gente. A régua sobe. A régua sobe. E tudo bem. Então, vamos lá para atender. Vamos lá para isso, né? Tanto, entrando na experiência do cliente, o nosso NPS, a gente tem métricas, né? Faz tempo que a gente já vem medindo a satisfação do cliente e a gente usa NPS. A gente fechou 2024 com 82 de NPS. 82 é na zona de excelência. E aí eu cheguei para a gerente de CX, a Tatiana, eu disse: Tati, bora aumentar essa régua? Vamos, Dr. Beto? Ele, claro, na hora. Quero aumentar essa régua. Então, a nossa agora, a gente quer ir para 90. Assim, a nossa meta é 85, mas a gente quer chegar a 90, 92. É difícil? É muito difícil. Mas a gente quer surpreender. Então, essa preocupação de ser um BSPA, de entregar um BSPA, é que nos diferencia. Então, na hora da gente colocar o nosso produto à venda, no encantamento, os clientes, o mercado já está percebendo o nosso valor agregado. E aí, uma vez a gente conversando com o Dr. Beto, não só o valor agregado, não adianta eu dizer para ti: Pompeu, olha, eu tenho isso que agrega valor ao meu produto. Se você não perceber esse valor agregado, de nada adiantou. Eu ter colocado a recirculação de água quente e tal, a tomada de carro elétrico. Se isso você não conseguiu perceber valor,
Então, o valor, ele é um valor agregado, mas ele tem que ser percebido. Aí isso faz com que a gente consiga não cobrar mais, mas mostrar o real valor do nosso produto. Muito bom, Renatinha. Aí você está falando aí tem um termo que você usou e que acho que conversa muito com um equipamento que já vocês vão lançaram, mas ele está acontecendo ainda, que foi o Gentileza Urbana, nessa visão de entorno, de qual é o impacto desse conceito de ter tudo à mão, de comodidade. E aí queria que você falasse para a gente um pouquinho desse projeto, porque eu acho que isso não é nem um equipamento, isso é um projeto, quando a gente fala de disruptivo do que foi o design lá atrás, em 2014, o que vai ser quando isso for real e as pessoas já estiverem lá convivendo, né, e usufruindo dessa gentileza urbana, do que vai ser o que esse equipamento Quadra BS vai entregar para o Ceará, porque eu acho que tem uma gentileza aí de entregar um equipamento para o nosso estado. A gente já falou disso algumas vezes. Queria que você abrisse aqui para a gente um pouquinho o que é essa Quadra BS. A gente escuta muito de um equipamento ou de outro, mas queria que você trouxesse para a gente o que é esse todo, para envelopar isso e a gente conseguir tangibilizar como é que vai ser e isso, qual é a linha do tempo de entrega, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Tá. Quadra BS, para quem não sabe, é ali na Vigílio Távora com Santos Dumont, Professores da Rocha e Leite Albuquerque. Então, são 10 mil metros quadrados, coração da aldeota, bem pertinho do nosso BS Design. E esse terreno já está no nosso Land Bank há muito tempo, desde 2010, se eu não me engano, ou 2011. E a gente vem sempre pensando no melhor equipamento para colocar ali. E a vontade do Dr. Beto é essa, é transformar um entorno, é deixar um legado. Então, na hora que a gente fala sobre construir prédios em 10 mil metros quadrados, não necessariamente só em VGV. E o Pompeuzinho perguntou, como é que paga essa conta? A gente olha pro Borderline toda hora. Tá? A gente tem acompanhamento de viabilidade que ela é feita à risca, a cada mês, de cada SPE. Mas a gente também tem sonhos e a gente vai atrás de viabilizar esses sonhos. O Dr. Beto colocou realmente muito isso pra gente e ele vem com um entusiasmo muito grande de realização da Quadra BS. Então, a Quadra BS ela já começou a tomar forma com o BS Gold. O BS Gold é o primeiro residencial de luxo da Quadra BS. São apartamentos de 175 metros, 212 e 240 metros quadrados. A gente passa lá, já está alto agora. Já está alto. Essa questão de credibilidade. Antecipamos o início da obra. A obra era para começar, a gente lançou, se não me engano, em julho, agosto. A obra era para começar no próximo ano, 12 meses depois. A gente antecipou para 3 meses depois. Então, sempre vem essa fala do Dr. Beto e a gente compactua. Para não, comprar essa vamos briga. iniciar, porque quem compra um empreendimento desse, ele quer ver acontecendo. Então, a gente antecipou a obra, o início das obras, e tá aí. A cada 2 dias, 3 dias, tem uma laje construída, uma semana. Olha aí. E isso é incrível. Assim, a gente subir, levei meu filho lá, na laje, no feriado, uma coisa magnífica. Assim, é realmente você vê a obra limpa, uma obra bem feita. E aí a gente entrega o BS Gold em março de 2027. Então, o primeiro equipamento da quadra, ele é entregue em março de 27. Você pediu um pouco da cronologia. Sim. E aí agora, quem tá aí para sair é o BS Steel. BS Steel, o Dr. Beto já deu vários spoilers, né? Mas é um empreendimento que vai ocupar 5 mil metros quadrados ali da quadra, então metade da quadra. É um comercial em aço e vidro. A fachada dele está incrível. Não só a fachada de beleza, mas como ele está abraçando a cidade. E aí essa questão do legado. Ter uma área embaixo é uma área de convivência. É uma grande... Imagina o que a gente tem no BS Design transpondo ali para a quadra BS. Então, tem uma praça maravilhosa, com restaurantes embaixo, tem um centro de eventos no andar de cima. Tudo isso conversando com Gold. Tudo isso conversando com Gold. Que é o residencial atrás do Steel. Atrás do BS Steel. Então, o cliente do Gold, ele desce e vai para os restaurantes, vai para a praça do BS Steel. Trabalha no BS Steel. E, por último, a gente vai lançar o BS Ana Maria, que fica do lado do BS Gold,
complementando os residenciais da quadra BS, então provavelmente ele vai ser uma metragem menor do que o BS Gold, para complementar, e ali você ter um ambiente residencial, comercial, de convivência, mall, eventos. Serviço. Então ali é experiência pura. E não só pensando nas pessoas que vão morar na quadra BS, mas todo mundo que transita por ali. A gente vê já um processo migratório de pessoas do Guararapes voltando, do Cocó voltando para a Aldeota, para o Meireles. Então, a gente entende que ali vai ser um novo ponto de convergência da experiência aqui dentro de Fortaleza. Muito bom. Natinha, eu queria agora entrar um pouquinho na área do loteamento, que eu sei Bora. que o Beto, ultimamente, também voltou seu olhar para esses grandes loteamentos de luxo e tudo mais. A gente sabe que, especialmente no exterior, com a longevidade das pessoas, está se criando, aliás, lá já existe, condomínios em grandes loteamentos, que onde você, o idoso, pode estar lá com todo o atendimento, um hospital, restaurantes para ele ir. Serviço, né? Serviços onde ele vai poder viver, né, a sua melhor idade com dignidade. O Beto, que é um cara visionário, ele já está vislumbrando algo assim? Você quer que eu dê spoiler? Sempre. Sempre. Pompeu, assim, eu acredito que passa muito na cabeça dele. São várias ideias, a gente discute mesmo ideias do mercado em si, do mercado promissor, não só dos idosos, como dos jovens. A gente está olhando para todas as pontas. A gente não tem um projeto específico para idosos, mas na hora que você fala de loteamento, vamos entregar o BS Grand Park, que é o loteamento da gente de altíssimo padrão, ali na CE 010. Inclusive, o Dr. Beto está nesse exato momento lá com o Fábio, dando a última olhada, porque a festa de entrega é esse E ele sábado. vai, né? E ele confere. E ele confere em loco. E é essa questão de ser diferente. Renata, e por que o BS Grand Park é diferente? Porque são lotes de 450 metros quadrados. Na CE 010 no Eusébio, então você ainda não está ali no centro do Eusébio, faz uma locomoção muito mais fácil de chegada e saída do loteamento. Lá só são 188 lotes. Então, quando você pega outros grandes loteamentos, tem no mínimo 1.000 lotes, 800 lotes. E você vai para 188 lotes. Então, a questão da exclusividade... É outra entrega. É uma outra entrega. É uma outra experiência. E lá também a gente fez o que a gente chama de lazer descentralizado. Geralmente, em loteamento, você pega aquele o clube house, que tem piscina, academia, e ali fica. E os lotes que não estão tão perto, não tem essa atratividade de ter um lazer mais próximo da sua casa. Então, no BS Grand Park, o lazer ele foi descentralizado. Existe, claro, aquela parte principal do clube house. Tem uma piscina incrível que o Abud fez. A academia, ela fica em cima de um espelho d'água. Vou mostrar as fotos ali no meu celular para vocês, que a gente tirou agora esses dias. E aí tem a Praça das Crianças, do outro lado. Depois tem a Praça dos Esportes. Depois tem as quadras. Você tem 4, 5 ambientes espalhados no loteamento para que todo mundo tenha acesso rápido a qualquer tipo de atrativo dentro do empreendimento e não ter que pegar seu carro a todo momento para sair da sua casa e ter algum tipo de atividade ao ar livre. Então, isso foi bacana, isso foi levado para o BS Pacatuba, que a gente entregou também, foi um sucesso de venda, a gente entregou ano passado. E lançamos o BS Botanic, que foi no final do ano passado, que também foi um sucesso, que fica na frente do Grand Park. Então, aquela área, ela já está acontecendo. Vamos entregar agora. Outro loteador também vai entregar o empreendimento lá. Tem um centro comercial sendo construído quase em frente ao BS Grand Park. Então, com certeza, ali é o novo momento do Eusébio, tá ali na CE 010. Muito bom e de acesso muito rápido, né? Muito rápido. Um Eusébio muito Mais fluido. próximo de Fortaleza, exatamente. Né? Pegando o teu know-how aí de gente, de comportamento, Renata, de consumo, e essa tua expertise nesse segmento da construção civil, do morar como um todo, né? Primeira moradia, segunda moradia, upgrades, enfim, esse ciclo aí todo que você acompanha. O que é que você tem notado do que talvez tenha sido
o maior movimento de 15, 20 anos e a diferença que a gente vê hoje? E quais são as tuas apostas para frente, pensando em estilo de vida, do que a gente vê agora, o que você acha que você vai ver de diferente? Antecipar tendências é difícil, né? Essa bola de cristal. Mas o que eu venho acompanhando, e aí você pega 15 anos atrás, principalmente nos apartamentos, nas casas, a parte social, hoje, ela tem uma ênfase muito maior do que a parte íntima, a parte dos quartos. Você continua com conforto nos quartos, mas a parte social, que você tem salas mais largas, integradas à varanda, a gente coloca a cozinha integrada à varanda gourmet. Então, você traz essa parte social para dentro do ambiente do apartamento. Movimento de receber? Que antigamente ficava muito no salão de festas, ficava muito no deck. Então, hoje, subiu, está nos apartamentos, está nas suas salas. As pessoas realmente recebem dentro de casa os seus convidados, as suas festas. Então, isso teve um movimento, isso já é consolidado. Isso a gente tem que pensar em relação a isso sempre. A questão da comodidade. Comodidade, o quê? Os elevadores monta-carga que a gente coloca. Para que esse elevador? Um elevador de serviço, de coisas. Então, o Best Flower é um empreendimento que tem um elevador monta-carga. Chegou o iFood, tem lá uma parte de delivery, o zelador pega, coloca nesse elevador, lá no meu andar, eu pego o meu iFood, eu não preciso descer. Então, essa questão da comodidade, vida. Tem que olhar, tem que pensar. A gente quer qualidade de vida é tempo, mas tempo com conforto, tempo com qualidade. Então, é olhar mesmo para a qualidade de vida, mas com conforto. O nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar a sua passagem por aqui passar sem falar de uma área que foi também no seu começo, que é o BS Cash e também o BS Innovation Hub, que também é uma aposta do Beto, né? Tem lá um espaço lá no BS Design e ele sempre incentivando os novos talentos, né? Fala um pouquinho. Vou incluir Fundação Beto Studart. Sem dúvida. A fundação aí, maravilhosamente conduzida pela dona Ana. Tem o Dr. Beto como presidente, a dona Ana vice-presidente e na condução da fundação. É um projeto, é uma fundação que já tem 20 anos, já atende muitas crianças, idosos, jovens, bolsistas, e esse lado social foi todo organizado do Dr. Beto através da fundação, e ela tem uma atuação que envolve, incentiva ao talento. Então, não só assistencial, dando assistência às creches, a comunidades, mas realmente incentivando jovens a buscarem, a ver o seu melhor. Nesse momento, a gente está com um programa que eu estou sendo mentora junto na fundação, é o programa Jovens Mentores, Jovens Mentorados. E está sendo muito bacana a experiência. A Renata Paula, junto com a dona Ana, ou a Eleva, junto com a dona Ana, na fundação, criaram esse programa. Muito então, são 30 mentorados, 30 jovens que estão sendo aí assistidos por nós. Camila esteve lá, fez uma palestra incrível para eles. E a gente está agora nesse projeto de mentoria com cada um. E está sendo muito rico. Assim, a troca, o mentor trocando com o mentorado. A RP tem costurado lá umas parcerias, levado uma galera do mercado muito legal, bem bacana. Ontem foi Mauro Costa falando sobre comunicação, um craque, grande amigo nosso. Então tem essa parte da fundação. Best Cash, aí mais um lado financeiro do grupo. Já tem a ABS para Finanças, que são os FDICs, mas Best Cash vem para entrar não só para o varejo, para o consumidor final, mas através das empresas. Então, Rafaela Mota à frente da Best Cash, junto com a equipe dela. E a gente já expandiu, já alcançou suas metas aqui no Ceará, já está em São Paulo, está em outras praças. Então, Best Cash de vento em polpa, está muito bem, com produtos muito assertivos. A plataforma que eles desenvolveram também é própria e eles estão aprimorando ainda mais os produtos. Existe uma área só de desenvolvimento de produtos, só olhando para a inovação, para a tecnologia.
Então tá também muito bacana. É incentivando os talentos, né, de todo mundo, não só de quem trabalha lá, mas colocando quem está perto através da fundação e os clientes. Nosso relacionamento também com o cliente é muito próximo. Então a gente não fica de portas só muito abertas, né, Renata? Quem conhece sabe. Nosso programa de relacionamento chama Entre Amigos. Então, acho que diz muito, né? Você traz muito da proximidade que a gente faz no dia a dia com eles. Sem dúvida, e quem conhece sabe que é genuíno. Acho que é uma palavra, um conceito, um sentimento, uma energia que quem conhece o Dr. Beto escuta muito, né, dele. Se sustenta se for de verdade, né? Da boca para fora, o envelopar pelo envelopar não se sustenta. Mas, tem que ter consistência, né? Sim, para poder, né, durar e ter longevidade. Pompeu, a gente vai se aproximando aqui da nossa reta final, mas já? Ficaria horas aqui com a RS, ela sabe disso. A gente tem um hábito aqui, Renatinha, de toda vida ao final, a gente pergunta para os convidados da gente, e sentaram aí nessa cadeira que você está agora, como você, grandes nomes, e a gente tem o hábito, né, Pompeu, de perguntar a todos eles quem ou o que os inspira. E aí, queria fazer agora essa pergunta para você. Quem ou o que inspirou ou inspira a Renata Santos? Tem algumas pessoas. Primeiro, Deus conduz esse meu lado espiritual de deixar uma retidão, de ter um equilíbrio, de olhar com a calmaria aquele problema ou aquele desafio a ser perseguido. Isso não só no ambiente da Bespar, mas no ambiente em casa, né, com família, com amigos. Ele realmente nos conduz. Mas tem grandes inspirações. Assim, dentro de casa, eu realmente vejo o meu pai como uma figura muito forte e presente na sua inteligência, na maneira da condução da vida, né? Assim, a maneira que ele ensinou. Ele ficou muito tempo, ele viajava muito, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu com aquilo ali o quão era importante o esforço que ele fazia para que a gente ficasse unido, que a gente tivesse um padrão de vida legal. Então isso, ele me inspirou muito. E eu não posso deixar de dizer o quão o Dr. Beto me inspira diariamente. As pessoas me perguntam como é trabalhar com ele. Até brinquei hoje desse com ele, eu falei, é duro. Ele, duro? Eu disse, duro, porque é duro para ele acompanhar a sua cabeça, acompanhar suas ideias, acompanhar seu ritmo, é duro. Mas é duro, né, nesse tom de brincadeira, mas muito enriquecedor. É uma troca de experiências, é uma troca, claro, assim, eu absorvo muito mais. Ele tem uma escuta muito genuína, uma escuta muito verdadeira, que isso me inspira bastante. Então, a maneira que ele não só conduz o negócio, mas relaciona com as pessoas. É uma humildade, uma simplicidade muito grande e que isso transcende e na cultura da empresa como um todo isso já está disseminado. Muito bom, viu? Ficaria aqui, você sabe disso. Horas, não é, Pompeu? Conversando contigo, Renatinha. É sempre uma troca que enriquece muito. Com certeza enriqueceu. Para mim também, foi ótimo. Nesses minutos aí, a quem está nos assistindo e nos escutou aqui no Plano Business. A gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Foi prazer lhe receber. Foi super tranquilo. Passou muito rápido. Tem que voltar. Tem que voltar, pode fazer parte 2. Aqui também, né? Vamos trazer o Beto também. Tem que ir lá falar com ele. Para marcar com ele, tem que ir lá. Ele vem aqui no Best Tower fazer uma vistoria. Tá em casa, Vem fazer uma visita no Best Tower. Tá em casa, com o maior prazer do mundo. Muito bom, Renatinha. É isso, Pompeu? É isso, Camila. Foi fantástico, fascinante conhecer um pouco mais, né, do início da vida profissional da Renata. Sem dúvida. Essa passagem dela por Barcelona também. Contar, né? Porque a história se confunde com o crescimento da Bespar, né? E principalmente dos produtos de imóveis, né? Dos produtos dos prédios que estão surgindo, agora os loteamentos e tudo mais. E muita coisa ainda virá, né? Porque muita coisa. Beto é inquieto. Inovação. É inquieto e essa inquietude agrada a todos nós, inspira a todos nós e impulsiona os negócios, não só o dele, mas dos amigos, porque os amigos se inspiram nele, copiam, aprendem e impulsionam seus negócios. O Edmilson agora ganhou lá na FIEC, né? João Fioso também, que também está ali, né? O João na época, antes do Beto começar a construir,
Eles fazem as incorporações, né? É contagiante, é contagiante. E aí a gente fica por aqui. Convido você a se inscrever no canal da Unimed Fortaleza e também acompanhar o Plano Business pelas demais plataformas de streaming.